Alguma vez você já ouviu falar nos textos sagrados a respeito de uma entidade ou simplesmente um animal chamado basilisco? Alguma vez você já deve ter ouvido falar no basilisco ou a serpente, o áspide. Ela tem uma conotação mítica nas Sagradas Escrituras, já outros simplesmente acreditam ser uma entidade demoníaca. Nesse vídeo eu quero falar a respeito da origem e da história do basilisco. Recentemente algumas pessoas me questionaram a respeito de espírito de basilisco e nesse vídeo eu quero falar a respeito deste suposto espírito imundo. Por isso eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e também compartilhem este vídeo com outras pessoas. Recentemente eu estava no YouTube e estava vendo um canal que eu sigo, que é o canal do Pastor Antônio Júnior, provavelmente vocês já devem conhecer. E nesse vídeo ele trazia uma pessoa que falava a respeito de espírito de basilisco. E foi pensando nisso e também algumas pessoas me questionaram a respeito do que seria o basilisco nos textos sagrados, então eu resolvi trazer este vídeo aqui para vocês. Nos bestiários e lendas europeias, um basilisco é um réptil lendário que tem a reputação de ser um rei serpente que causa a morte àqueles que olham em seus olhos. De acordo com Naturalis, História de Plínio o Velho, o basilisco de Cirene era uma pequena cobra, não tendo mais de 30 centímetros de comprimento, que é tão venenosa que deixa um amplo rastro de veneno mortal em seu rastro, e seu olhar é igualmente letal. De acordo com Plínio, a fraqueza do basilisco é o odor de uma doninha. A doninha era jogada no buraco do basilisco, reconhecível por alguns dos arbustos e grama ao redor, tinham sido aí queimados por sua presença. É possível que a lenda do basilisco e sua associação com a doninha na Europa tenha sido inspirada por relatos de certas espécies de cobras asiáticas e africanas, como cobras e o seu predador natural, o mangusto. Agora falando a respeito da etimologia e do significado do termo basilisco. A palavra basilisco se origina da forma grega basiliskos, do grego antigo, e também do latim basiliscus, que significa pequeno rei, ou pequeno príncipe, ou também pequeno chefe, ou jovem governante, de dois componentes, basileus, que significa rei em grego, e iskos, que é um diminutivo, ou seja, significando rei pequeno ou jovem governante. Também era considerado aí um sinônimo de basilisco, um rei menor ou um rei pequeno. O basilisco é algumas vezes chamado de rei porque ele tem uma reputação de ter uma mitra ou uma crista em forma de coroa na cabeça. Histórias do basilisco mostram que ele não é completamente distinto do Cockatrice, que é outra criatura mitológica. O basilisco é alegadamente chocado por um galo a partir do ovo de uma serpente ou sapo, ou o inverso, aí no caso da lenda do Cockatrice, que foi chocada de um ovo de galo incubado por uma serpente ou sapo. Na Europa medieval, a descrição da criatura começou a assumir características de galos, como nas imagens que eu mostrei e que eu te mostro aqui agora. Ele também tem um ataque venenoso e em algumas versões do mito, ele tem a capacidade de cuspir fogo. Acredita-se que um dos primeiros relatos do basilisco vem da história natural de Plínio o Velho, escrita por volta do ano 79 d.C. Ele descreve o Catoblepas, uma criatura monstruosa parecida com uma vaca, da qual todos os que contemplam seus olhos saem mortos no local e estão continuamente dizendo: há o mesmo poder também na serpente chamada basilisco, é produzida na província de Cirene. Não tendo mais de 12 dedos de comprimento, tem uma mancha branca na cabeça fortemente parecida com uma espécie de diadema. Quando sibila, todas as outras serpentes voam dela e saem de perto, e não avança seu corpo, como as outras por uma sucessão de dobras, mas se move ereta e ereta no meio.
destrói todos os arbustos, não apenas por seu contato, mas até mesmo aqueles em que soprou. Queima toda a grama também e quebra também as pedras. Tão tremenda é sua influência nociva. Antigamente acreditava-se que se um homem a cavalo matasse um desses animais com uma lança, o veneno subiria pela arma e mataria não apenas o cavaleiro, mas também o cavalo. Mas agora falando a respeito de suas origens, alguns especularam que relatos e descrições de cobras podem ter dado origem à lenda do basilisco. As cobras podem manter uma postura ereta e, como acontece com muitas cobras em territórios sobrepostos, são frequentemente mortas por mangustos. A cobra indiana tem um símbolo semelhante a uma coroa em sua cabeça. Várias espécies de cobras cuspidoras podem incapacitar à distância cuspindo veneno e podem muito bem ter sido confundidas com outras espécies de cobras por sua aparência semelhante. A cobra egípcia vive no deserto e foi empregada como um símbolo da realeza, mas nos textos bíblicos a serpente, as cobras têm uma conotação maligna, estão sempre associadas a demônios e ao próprio Satanás. Agora falando a respeito do simbolismo e a representação do basilisco. O basilisco, ele simbolizava a figura alegórica aí da morte, do medo, do próprio Satanás, do pecado e até mesmo do anticristo. Está sempre associado a forças sobrenaturais malignas. Entre os pecados mortais, em que o basilisco é muitas das vezes comparado, estão a cobiça, mas também a inveja e a arrogância. O Senhor Jesus Cristo é representado muitas das vezes esmagando o basilisco com aí o seu pé. São frequentes representações do basilisco dentro aí da Igreja Católica nos séculos passados que frequentemente colocam aí Jesus Cristo ou o Arcanjo Miguel pisando a cabeça da serpente. Agora falando a respeito do basilisco na Bíblia Sagrada. Não existe uma entidade nos textos bíblicos chamada basilisco, por assim dizer. Não existe um demônio chamado basilisco. Mas os demônios, eles tomam formas aí, diferentes formas para enganar e simplesmente para fazerem aí as suas devassidões. E curiosamente, os demônios gostam muito do símbolo da serpente, ou seja, os demônios podem sim assumir uma forma de serpente, assim como o próprio Satanás assumiu uma forma de serpente, ou seja, os demônios também têm essa capacidade de se transformarem em serpentes. Mas o basilisco, por si só, biblicamente, pode ser simplesmente um animal. Muitas traduções da Bíblia, tais como as versões de João Ferreira de Almeida e a Nova Versão Internacional, traduziram aí os termos originais em hebraico tsefa e tsefoni como víbora ou serpente, por basilisco. Eles basicamente colocaram basilisco, por questões literárias e também poéticas. Da mesma forma, aconteceu com a King James, a versão King James inglesa, que traduziu os termos tsefa e tsefoni, por exemplo, por cockatrice, ou cockatrice, que é basicamente uma espécie de basilisco mítico aí da mitologia inglesa antiga, que é outra criatura muito semelhante aí ao basilisco. A sua lenda também é muito parecida com a lenda do basilisco. Por outro lado, a antiga versão grega da Septuaginta traduziu os dois termos pela palavra aspidon, áspide, ou simplesmente víbora, significa víbora, áspide é víbora. Nós podemos ver esse termo áspide aí nos Salmos, e esse termo áspide aí é uma tradução bem feita aí pelos tradutores da Septuaginta, pois realmente o basilisco ele não é tido nos textos sagrados como uma criatura espiritual, mas sim como simplesmente um animal. Existem vários termos em hebraico para serpente, para cobra e para víbora. Os termos mencionados acima, eles são encontrados no livro poético de Provérbios e nos livros proféticos de Isaías e Jeremias, esse termo tsefa e tsefoni. A seguir, os versos onde o basilisco é tratado na Bíblia. Vamos começar com Provérbios 23, 31 e 32, que vai dizer: Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra e como o basilisco morderá. Isaías 11, verso 8. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide,
e a já desmanda colocará a sua mão na cova do basilisco. Isaías 14, 29. Não te alegres tu, toda a Filistia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. Em Isaías, no capítulo 59, no verso 5, é dito: chocam ovos de basiliscos e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sai deles uma víbora. No livro de Jeremias, no capítulo 8, no verso 17, também nos é dito o seguinte: porque eis que envio entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. A pergunta que fica no ar é simplesmente a seguinte: o basilisco é um animal, um réptil, uma serpente, uma cobra? Ou o basilisco ele é uma espécie de entidade demoníaca materializada em animal? Eu não posso esquecer de mencionar aqui a respeito das tradições antigas, da cultura semítica antiga do Oriente Médio. No Oriente Médio, muitas das vezes as serpentes, elas são vistas como entidades demoníacas, como seres malévolos, como os gênios, os famosos djinns na cultura árabe. E também nós temos, além dos djinns na cultura árabe, nós também temos o próprio Satanás nas Sagradas Escrituras, que se transformou, segundo algumas interpretações, se transformou numa espécie de serpente no jardim do Éden. Ou seja, o basilisco em si, ele é um animal. Sim, ele é um animal. Nos textos bíblicos, uma serpente que cospe veneno. Porém, no caso, entidades podem sim assumir a forma de serpente, como o próprio Satanás e como nós vemos os djinns árabes, que também poderiam ali se transformar em serpentes. Ou seja, o basilisco também pode ser uma entidade demoníaca, muitas das vezes. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui e deixem aqui nos comentários, escrevam aqui se vocês conheciam a respeito do basilisco ou se foi a primeira vez que vocês ouviram falar a respeito deste ser.